Você vai entrar. Vamos, né? Ai, toca sua beleza, quero ouvir tua glória. Tanana. Vai. Tem gente. Já posso começar? Deram ok aqui, graça e paz, queridos. Então, nós vamos começar, né? Já são 7h30, estamos no horário, aqui é o mesmo horário que vocês, então tá tudo ok, né? Nossa, eu tô achando tão perto essa câmera de mim que eu tô ficando meio vesga, mas tô bem, né? Tá todo mundo... Bom, eu não tô vendo quem tá aí, mas eu espero que esteja tudo bem aí. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos bem e orando ao Senhor para que esse tempo, Senhor, seja um tempo que Deus venha trabalhar conosco, né? Trabalhar no nosso coração, aquietar assim a nossa alma. Se você parou tudo para ouvir agora, é porque você tem disponível, você quis esse encontro, né? Estar com Deus nesse momento para ouvir uma palavra bem gostosa. Nós vamos caminhar um pouquinho, eu espero saber conduzir aquilo que Deus me deu na palavra, porque é um tema que, se deixar, estende. A gente não pode estender muito, né? Porque senão o pessoal começa a falar aqui que tem que cortar, já está na hora. Mas é só você botar um monte de okzinho aí, coraçãozinho subindo, quem sabe, né? A gente consegue um pouquinho. Mas eu não vou passar da hora hoje, não. A gente vai tentar conduzir. E nós vamos começar com essa palavra hoje, um salmo. Vamos lá, abrindo o salmo, e se você tiver aí fácil sua Bíblia, né, nós vamos compartilhar essa palavra do salmo que Deus colocou no meu coração. O salmo 18, o versículo 30 até o 32, bem? 30 ao 32. E depois a gente vai orar para a gente começar essa palavra e que vocês possam recebê-la assim com muita gratidão de Deus, Deus nos ensinando, Deus trabalhando conosco, Deus nos dando entendimento da sua palavra, porque é isso que Ele quer, né? São tantos desafios para esse tempo e esse é um momento único, é o nosso momento. Nós paramos tudo para estar aqui e ouvir a palavra de Deus, porque não sou eu, mas é Deus falando através da sua palavra. E isso nos deixa cheio de gratidão ao Senhor, amém? Então que vocês possam agora, nesse momento que nós estamos juntos, se sentir abraçado, receba meu abraço, aquele abraço que é um abraço se nós estivéssemos na igreja, se nós estivéssemos juntos, a gente estava nesse momento de alegria, né, por estarmos juntos. E esse é um momento nosso, Então, se vocês puderem deixar toda a interferência, toda a preocupação, tudo aquilo que vai estar agitando agora, acalme o coração. Vejam lá o que fala o Salmo 18, o versículo 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Glória a Deus. Essa é a minha versão, né? Nessa versão da King James, então é uma versão que eu escolhi para estar compartilhando, porque algumas não falam sobre caminho. Eu fui olhar em algumas outras versões, mas eu quero hoje focar e trazer a atenção de vocês para essa palavra caminho. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. E nós temos buscado no Senhor o abrigo,
né? Nós temos buscado isso nele. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Amém? Esse é o nosso Deus. No Salmo, não precisa, só vocês escutem, mas é o Salmo 5:8, se você for rápido de endereço, ele diz assim: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e fazes com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Amém? Então nós vamos orar, porque hoje nós vamos falar de um caminho excelente, de um caminho que Deus quer que nós andemos, e esse caminho, ele fala com muito cuidado, ao mesmo tempo ele mostra esse caminho para que nós possamos andar nele com segurança e que a gente não se desvie dele, que a gente não venha tomar atalhos, né? Para que esse caminho ele seja um caminho excelente, um caminho de excelência na nossa vida, amém? Então esse é Deus, um Deus que a palavra dele é confiável e ele cumpre o que ele promete, nós vamos ver isso, amém? Senhor Deus, nós queremos nessa hora, Jesus, nos colocar diante de Ti e Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza esse tempo que nós estamos aqui. Nós Te amamos e nós queremos cada vez mais sentir a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guia por esse caminho perfeito. O Senhor é aquele que nos dá segurança. O Senhor é nosso escudo para todos aqueles que procuram abrigo em Ti, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com seu poder e graça nesse momento, nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, né, querido? Nós vamos tentar caminhar aqui hoje, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Tem alguns momentos bem, como que eu vou dizer assim, sabe, eu gosto de falar que às vezes algum avião tá tendo aquela turbulência, então a gente tem que amarrar o cinto. Tem alguns momentos que a gente vai ouvir certas coisas aqui e fala assim, nossa, é isso aí, mas é sempre sendo conduzida pelo Senhor dentro da palavra dele, amém? E eu espero que você, nesse momento, você pare tudo agora e preste atenção naquilo que Deus está falando comigo, com você, sendo trabalhado. Eu quero falar de um caminho excelente e eu escolhi algo que Deus trouxe ao meu coração, sendo movida pelo Espírito, de falar sobre Abraão, o pai da fé, né? Para quem conhece, quem está, né, ainda aprendendo sobre a palavra, mas Abraão foi considerado o pai da fé. E Deus mostrou para esse homem um caminho que ele deveria seguir, um caminho que Deus estava conduzindo e trabalhando com ele, né? Esse caminho perfeito que Deus queria que ele seguisse, que ele fosse, e na palavra a gente vai entender como foi essa dinâmica na vida dele e como que Deus trabalha conosco. E tem situações aqui que nós vamos nos ver e vamos analisar e vamos avaliar e nós vamos refletir sobre a nossa caminhada, não é isso? Então eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 11:31 e eu vou só dar uma pincelada. Não temos como a gente falar tudo, mas depois vocês podem ler, quem quiser ler, é o Gênesis 11, vocês vão entender todo o que nós estamos falando aqui. Mas 11:31 diz assim: Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, que ainda era Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão. Todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas, havendo chegado em Harã, ficaram morando ali. Terá morreu em Harã com a idade de 205 anos. Veja, eles viviam muito, né, naquele tempo. Então, existe toda uma questão aqui que Deus está nos mostrando. E quando ele diz assim, mas,
tá vendo lá no 31, no finalzinho, havendo chegado em Harã, ficaram ali. Veja, Deus coloca no coração a gente crer, porque não se explica muito como aconteceu isso, mas eu vou entrar num contexto aqui, só pra gente tentar pegar essa base, tá? Esse alicerce da palavra, mas talvez Deus colocou, eu creio, uma porção no coração dele de sair dessa cidade chamada Ur, que era considerada Ur dos Caldeus. Essa cidade, veja que ela ficava na Babilônia. Babilônia a gente sabe que representa o mundo. Ela estava ali, né? Essa cidade, eu estava lendo sobre ela era tão próspera, ela era avançada, era uma cidade muito boa de se viver. Ela não era uma cidade ruim. Porque geralmente a gente sai de uma cidade que não é boa, sai do interior, porque não tem muitas condições, vamos estudar na cidade, mas não era o caso aqui. Essa cidade, ela tinha tudo de bom. Era uma cidade próspera, uma cidade mais avançada, vamos dizer assim, era uma cidade mais moderna, né? Na verdade, seria a palavra correta, era uma cidade moderna. Inclusive, eles faziam tijolos e argamassa, enquanto o povo ainda usava pedras e um tipo de piche para fazer as construções. Eles já usavam tijolos e argamassa. Então, o que a gente entende aqui? Que algo se colocou no coração desse patriarca Terá, que era o pai de Abraão, e ele diz que com toda a sua família, ele saiu dessa cidade rumando para Canaã. Mas ele chegou, diz que assim, mas havendo chegado em Harã, ele ficou morando. Então muitas vezes você está no caminho, você está indo em direção de algo, mas tem um mais, né, no meio do caminho, e você decide não ir mais, ficar ali. Tanto que ele ficou ali tanto tempo que ele morreu nesse lugar. Bem, nós vamos agora entrar no capítulo 12. Depois que o pai dele morre, vem o chamado e a missão de Abraão. No capítulo 12 fala sobre o chamado e a missão de Abraão. E aí, nós vamos ver que Deus, aí se revela aqui na palavra, que ele veio a Abraão e ele deu uma ordem, ele ordenou para Abraão. Disse assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e se dirige à terra que eu indicarei. Eis que farei contigo farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Somos nós, glória a Deus por isso, né? Nós chegamos aqui, sobre todos os povos da face da terra. Mas veja bem, a gente fica olhando toda essa situação. Abraão, ele tinha noção quem era Deus, por quê? Porque se vocês forem ler o capítulo anterior, Abraão era descendente de Sem, filho de Noé. Ele viveu, diz os historiadores, que ele chegou a conhecer Sem, ele viveu, ele era jovem, ele ouviu falar, imagina ouvir falar do dilúvio, ouvir falar o que Deus fez. Mas como sempre o homem se corrompe. E logo depois do dilúvio, quando houve a multiplicação, os 3 filhos se tornam 3 povos, os 3 filhos de Noé, eles então começam a desejar construir aquela famosa Torre de Babel. E ali eles, né, vem a questão das línguas, né, as diversas línguas que Deus fala, porque eles queriam chegar aos céus. Mas eu estou falando um pouquinho para cá para a gente ver que Abraão tinha um coração já inclinado, ouvindo. Ele não quis fazer parte daquele povo idólatra. Então Deus separa, porque como ele sendo descendente de Sem, os hebreus vieram dos descendentes de Sem. Então Abraão, ele vem e começa Deus ali a formar com ele, né, os descendentes, para que viesse a ser uma nação. Então esse Abraão, ele foi escolhido. E ele foi escolhido e chamado para uma missão, e para que ele fosse em direção a essa terra prometida. Ur significa independência, é um lugar de independência e de idolatria.
Já Canaã era aquela cidade de luz, era aquela cidade que Deus, era a terra, na verdade, que Deus prometeu, né? E que eles não sabiam. Ele falou, olha, eu vou te levar por uma terra que eu vou te indicar. E ele, no versículo 2, ele começa a dar 7 bênçãos, tem nesse versículo 2 e 3, para a vida de Abraão. E que estão, queridos, sobre as nossas vidas. Porque ele foi o pai da fé. Então, todo aquele que tem fé em Jesus, que foi o Filho de Deus, porque a linhagem vai complementar, vai acontecer tudo isso, nós sabemos que isso está disponível para nós como filhos. E olha o que ele fala, você vai se tornar um grande povo. Eu vou te abençoar. Eu vou te engrandecer. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Pois por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Então, no 4 diz, partiu Abraão para o Oriente, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Então já viu que ele mandou deixar a parentela, porque ele sabia que ia corromper o coração. A idolatria ia entrar. Então ele precisava separar. Por isso que nós sabemos que nós precisamos estar separados, não é verdade? E ele diz ali que então ele trata, fala assim, olha, então ele vai direcionando Abraão e diz, então partiu Abraão como orientar o Senhor, e ele levou Ló com ele, né? Nós não vamos entrar muito nessas questões, porque o nosso foco aqui, nesse pouco tempo que nós temos, né, é o caminho de excelência, aquilo que Deus vai nos mostrando, para que a gente possa não se desviar desse caminho, os contratempos que tem nesse caminho. Então ele tinha, sabe quantos anos? 75 anos de idade, quando ele saiu dessa terra de Harã. Porque ele já tinha saído de Ur, foi para Harã, o pai dele ficou ali, acho que eles se acomodaram, não se explica porquê. Ali ele ficou, eles não prosseguiram, mas Deus não interrompeu o propósito dele, nem o plano dele. Certo? Ele foi e chegou no momento que o pai dele, ele rompeu aquilo, o pai se foi, o patriarca Abraão, então tem que viver a vida dele. Ele já era casado, então ele precisava viver a vida dele, ele foi escolhido, né? E aí nós vamos ver também, nessa questão aqui, que eles rumaram para as terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar, eu estou no 6, onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Então ele já chegou em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Gente, isso aqui é muito importante a gente dar uma paradinha aqui. Sabe por quê? Porque esse Carvalho de Moré, em Siquém, era um lugar de muita idolatria. Eles adoravam debaixo desse carvalho. Olha o que ele faz. Ele chegou nessa terra, onde ficava essa árvore sagrada. A minha já tem essa tradução, chamada Carvalho de Moré, em Siquém. E ali moravam os cananeus, mas ele não se intimidou. Ele não se intimidou com esses moradores, com essa idolatria, ele não fez parte. Olha o que ele fez. Então o Senhor apareceu para Abraão ali. Ele apareceu e lhe prometeu. E falou, a tua descendência te darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Deus, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Ele fez o primeiro altar, ele fez um altar, mesmo diante de toda idolatria que existia, mas o coração de Abraão já era um coração linkado com Deus. Ele ali, nesse lugar de idolatria, ele ergueu um altar. Aí diz no 8, dali ele prosseguiu, Abraão, rumo às colinas leste de Betel. Betel, como nós sabemos, significa casa de Deus. E lá também foi onde Jacó teve um encontro, né? Vocês sabem. E no lado leste estava Ai. Sabe o que significa Ai? Significa monte de ruínas.
Ali ele edificou também esse lugar, edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração. Por quê? Porque ele estava naquela caminhada. Ele estava naquela caminhada rumo a uma terra, Deus falando com ele. Olha que mover, né? Imagina você sendo orientado, Deus dizendo, vai para aqui, eu vou te abençoar, vamos embora. E ele fazendo os altares, ele consagrando, ele adorando, ele louvando ao Senhor. Ele estava nesse momento, né, de grande poder, de comunhão com o Senhor, alegre porque ele estava caminhando. Lembra que eu disse que ele viveu em Ur, e Ur, eles tinham casa. Abraão era de uma família muito próspera, muito rica, então com certeza eles tinham casas boas. E ele deixou tudo isso para ser um peregrino em terras. Ele passou a viver em tendas, né? E ele foi andando, ele edificou um altar. Veja bem no 8, presta atenção agora. Ele em um altar em sinal de louvor e adoração, e ali ele invocou o nome de Deus. Sabe, quando Deus começou a falar com ele, ele disse, olha, deixa esse mundo estável, começa uma vida nova, Abraão. Eu vou te abençoar. A vida de Abraão ela foi marcada por muitas revelações de Deus, uma experiência incrível que nós podemos ter, e com certeza nós devemos buscar isso do Senhor. Eu creio que vocês já tiveram muitas experiências, eu tive, vocês têm, das promessas, dos encontros com Deus, como nós encontramos o nosso Deus. E nós podemos ver que essa vida de Abraão ela foi marcada por fases. E essa primeira fase, né, são 4 fases na vida de Abraão, ela foi marcada pela convocação. Lá em Neemias 9:7 diz que Deus o elegeu. Olha só, Deus nos escolheu. Ele me escolheu, escolheu a vocês, a cada um de vocês, ele escolheu, elegeu Abraão. Ele elegeu, porque ele viu ali um coração inclinado. Muitas vezes a gente acha que nós aceitamos o Senhor, não, foi o Senhor que nos atraiu com laços de amor. Ele nos atraiu e nós estamos correspondendo, ou devemos corresponder a esse amor. Mas ele vai, primeira coisa, ele tem uma convocação. Depois, a segunda fase de Abraão vai acontecer aqui. Essa chamada e missão, ele vai uma mudança na vida dele. Ele vai começar a mudar a mentalidade dele. Mas ele aqui está nesse momento, no 8, certo? Ele fez um altar, ele acampou em Betel, escolheu bem, ele escolheu o lugar certo, ele não escolheu ir para a cidade de Ai, que era a cidade das ruínas, ele escolheu um bom lugar para estar, não é isso? Mais tarde, no 9, partiu dali e seguiu em direção a Neguebe. Preste atenção agora, região sul das terras de Canaã. É isso aí que eu falo que a gente tem que apertar o cinto de segurança? Aperta aí, porque agora tem as turbulências. Gente, eu parei aqui. Eu parei nesse versículo 10. Porque olha o que acontece. O meu título já diz assim: Abraão migra para o Egito. Gente, ele estava indo tão bem. Ele estava indo a caminho dessa terra prometida. Deus fala com ele, voltando aqui, né? O Senhor aparece e diz, olha, a tua descendência eu vou te dar essa terra. Ele estava indo muito bem. Ele ergueu um altar, ele estava nesse tempo de comunhão com o Senhor, mas ele tinha que partir, né? Porque ele estava indo ainda. Então ele estava caminhando, andando naquele caminho que o Senhor estava direcionando ele. Ele partiu em direção a Neguebe, que é um lugar que ele estava indo ainda, né? Caminhando. Mas contudo, no 10, contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimento assolava a terra. Gente, é para parar e pensar. Poxa, ele estava indo para uma terra que a gente até escuta, onde mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Mas nessa terra, houve fome. Você já parou para pensar que em Canaã, rumo a Canaã, pode haver fome, pode haver tempos de crise? Porque não era para ter, concorda? Fôssemos nós, né? Pensamos assim.
a gente acha que tudo ia ser maravilhoso, mas teve um momento na vida e na caminhada de Abraão que houve fome. E sabe o que ele fez? Olha a cabeça do homem, olha a nossa cabeça. Não estamos aqui, nós estamos julgando só Abraão, não. Nós estamos falando da nossa condição espiritual muitas vezes. O que acontece? A gente para e olha e fala, vamos para o Egito. Porque o Egito é um lugar de conforto. O Egito era prosperidade. O Egito não estava tendo fome. Então ele falou assim, vamos para lá por um tempo, vamos ficar lá até que passe toda essa situação. E eu não vou ler os outros versículos, vocês por curiosidade podem ler depois. 12 para frente, versículo 11 até o 30. Muitos acontecimentos que não foram bons estiveram ali no Egito, né? Ele passou momentos complicados ali no Egito. Mas ele volta no 13, no capítulo 13 ele volta. Então uma reflexão dessa palavra, que diz que Abraão creu, ele creu, né? Nós vimos isso, ele creu. Ele foi chamado para sair do seu lugar de conforto, do meio da sua parentela, porque ele entendia que tinha um Deus, ele ouviu falar do dilúvio, ele ouviu de tudo aquilo, ele tinha algo guardado dentro do coração, e Deus achou graça em Abraão. Então Deus traz ele para essa realidade, para esse caminho que ele precisa construir, porque o propósito de Deus não vai parar, né? Não vai deixar de acontecer na minha e na sua vida. Ele sempre vai nos ajustando, nos direcionando, né? E a gente sabe que Abraão, ele aplicou fé nessa condição de sair desse movimento que ele fez do conforto, da casa dele, da maneira que ele vivia. Talvez um pouco acomodado, porque ele ainda vivia com os pais, o pai ali que mandava, mas Deus estava dando a oportunidade. Após a mãe fala, então agora você vai, chama ele de novo, e ele segue o caminho. Mas chega aqui, no meio do caminho, depois de levantar altar, depois de adorar a Deus, ter experiências com Deus, vem a fome. Vem um momento de crise na vida dele, na vida de todas aquelas pessoas que estavam andando com ele, né? E esse tempo é tão difícil que ele resolve tomar uma decisão. Ele fala assim, vamos para o Egito, viver ali por algum tempo. Eu quero ler aqui, antes de continuar isso, para a gente refletir, olha o que fala em Romanos 4:1, eu vou ler aqui. Então, o que nós podemos dizer de Abraão, nosso antepassado? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, e é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Portanto, a promessa vem pela fé. Então, nós sabemos que Abraão teve fé. Amém? Teve fé. Mas chegou um momento de crise, chegou um momento difícil na vida dele, e que ali ele não soube lidar, e ele foi para um atalho. Vou para o Egito. Mas ser melhor, tomou sua decisão e foi. Então no 13, como eu estava falando, capítulo 13, do Egito Abrão, ainda Abrão, né? Ele ainda não tinha aquele A, que na tradução nossa é um A a mais, mas se nós pesquisarmos, esse A é um sopro, é o sopro do Espírito, é um sopro que põe ali para falar aquela palavra não, né, que eu nem sei pronunciar, mas é uma palavra que tem uma força muito grande quando Deus muda o nome dele, nós vamos ver lá na frente. Então ele ainda é Abrão, só com um A. E com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata, muito ouro também. E ele partiu do Negueb, porque ele saiu e voltou, e ele partiu rumo à cidade de Betel. Lembra que ele tinha ido em Betel? Ele foi lá.
Voltou, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido o seu acampamento no passado. Vocês lembram que ele passou por ali e fez um altar? Pois é, Abraão voltou ao altar no 4, que ele mesmo havia edificado. Aí ele adorou ao Senhor novamente e invocou o nome do Senhor. E Ló seguia Abraão. E ele tinha também, ele foi próspero, porque quando você é próspero, os do lado ficam prósperos também. E essa bênção, como ele disse, vai estendendo a todos, né? E desse tempo que ele volta para continuar o seu caminho, o caminho que Deus tinha proposto para a vida dele, tinha escolhido. Você vê como Deus nos ama, né? Ele não sai da posição dele, ele sempre nos acolhe, ele tem um tempo determinado, algo que ele fala conosco, ele nunca esquece as promessas dele, jamais ele esquece. Nós podemos esquecer. Glória a Deus que Abraão, ele retoma esse lugar, ele retoma essa caminhada e essa caminhada faz com que ele prossiga. Mesmo Deus tendo falado com ele algumas coisas antes para que ele deixasse a parentela dele, ele ainda estava caminhando com Ló. Quando a gente vê os quatro fases dele, né, essa mudança de mentalidade, a gente percebe que ainda que Abraão não estava sendo maduro ainda, né, na fé, ele estava ainda nessa caminhada. E nós devemos entender esse processo na nossa vida e devemos sim buscar mais e mais de Deus para amadurecer. Que isso vai nos dar segurança, isso vai nos dar qualidade, isso vai nos dar força. Vão vir as situações. Eu gosto, eu admiro, eu fico apaixonada pela palavra, porque ela é muito sincera. Ela diz aqui que houve fome na terra de Canaã. Será que Deus... Às vezes ele nem precisava contar isso pra gente, mas ele está nos mostrando uma realidade que mesmo nós vivendo nesse mundo, mesmo nós amando a Deus, adorando, invocando o nome dele, há momentos difíceis, há momentos de crise. E nós estamos passando esse momento. Mas nós vamos tomar um atalho para isso, nós vamos sair da nossa posição em Deus. Nós podemos olhar aqui o exemplo. Ele poderia ter feito algo mais rápido para chegar na terra prometida, digamos assim, mas por conta dessa caminhada que ele teve, né, ele atrasou alguns processos, mas foi necessário também. Deus conhece, né, o nosso coração. Mas veja lá, nesse tempo, dessas fases de Deus, do chamado e do amadurecimento, porque depois do 13 ele se separa de Ló, Ló escolhe, ele é tão assim que ele fala assim, ó, então, já estava mais seguro, ele diz para Ló, escolhe qual o lugar que você quer ficar, e a gente sabe que a escolha de Ló foi a pior que ele poderia, ele escolheu ficar do lado de Sodoma e Gomorra, né? E Ló falou, escolhe o que você, Abraão disse para ele, escolhe o que você quiser, qual lado que você, eu não quero é briga, vai e seja feliz, escolhe o que você quiser, porque nós, né, não dá mais pra gente ficar juntos. E ali eles se separam e a escolha desse homem foi a pior escolha. Mas nós não vamos entrar nesse caminho, do caminho errado de Ló, né? Nós vamos olhar para o caminho de excelência, para quem realmente coloca o seu coração inclinado a adorar a esse Deus maravilhoso. Amém? Então ele diz assim para Abraão, lá no 13, capítulo 13, versículo 14. Então, depois que Ló foi embora, agora veja, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Agora Deus vai e fala com ele, tem outro encontro com ele, outro encontro maravilhoso. Sabe quantas vezes Deus encontra, diz na palavra, 11 vezes. Gente, já pensou? 11 vezes Deus tem encontro com Abraão. Ele não cessou de guiar Abraão, ele não cessou, porque ele sabia que aquele homem era um homem de fé, estava sendo trabalhado. Mas na frente a gente sabe, né, tudo sobre Abraão, esse homem que nós temos testemunhos, né, e que nos leva a discernir muitas coisas no reino espiritual para nossa fé, né? E aí ele vai e fala assim, então depois que Ló foi embora, Deus disse assim, olha, ergue os teus olhos
teus olhos. Queridos, no momento de provas, no momento de dificuldades, no momento que nós estamos caminhando, nós não podemos tirar o foco de Deus. É olhar para o alto de onde vem o nosso socorro e clamar a Ele, e olhar e confiar. Porque Ele diz, ergue os teus olhos, observa bem o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda essa terra eu vou te dar. E vou te dar, sabe o quê? Para a sua descendência para sempre. Olha como é lindo. É para sempre. As promessas de Deus é para mim, para os meus filhos, para a minha descendência, é para sempre. A promessa de Deus para você, queridos. Mesmo que você não esteja vendo, porque ele nem tinha filho. E ele vai dizer isso aqui, ele vai legar isso para ele. Eu vou te dar para sempre, tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver capacidade de contar os grãos da poeira da terra, os grãos, poderá também contar o número dos teus descendentes. É impossível, né? E esse é um amor extraordinário de Deus, né? É um amor extraordinário, é um amor... Eu sempre brincava com meus filhos que eu amo, tanto eles como as areias do deserto, os grãos da areia. Por quê? Porque é impossível contar, é impossível a gente dizer o quanto a gente ama, né, um filho. Mas Deus estava dizendo aqui, é impossível você contar. Você não tem ideia. Agora ele diz no 17, levanta-te. Levanta porque ele devia estar prostrado, cansado, ou abatido ali em algum momento, depois de tantas lutas, né? Mas ele diz, levanta-te, toma uma posição, percorre essa terra, o seu comprimento, largura que eu vou te dar. Mas olha só, então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi se estabelecer próximo à região sagrada dos cavalos de Mamre, na cidade de Hebrom, onde ele construiu um altar dedicado ao Senhor. O primeiro altar foi em Siquém, o segundo foi em Betel e agora ele está no terceiro altar, que é nesse lugar da cidade de Hebrom. Mas nós sabemos, né, que Deus promete e Ele cumpre, né? Ele cumpre e Ele tem para nossas vidas bênçãos espirituais, a bênção materiais, as bênçãos físicas, né? Deus, Ele cumpriu tudo aquilo, tudo isso que a gente vê, que Deus falando, Ele está falando conosco ainda hoje. Se a gente está precisando de cura, Ele vem e nós temos a autoridade do nome de Jesus para ter a cura, para receber a cura, para orar quem precisa. Os abatidos, os que estão tristes, os que estão desanimados, né? Nós como igreja temos esse papel para levantar o caído. Nós temos que caminhar, olhar para a direção com o nosso posicionamento. Lembra que esse momento agora, né, do chamado e da mudança de mentalidade necessária para que as coisas venham, porque Deus não pode falar tudo se a nossa mente ainda é a mente antiga, é uma mente que tem dificuldades ainda, então Ele vai trabalhar conosco e agora Ele vem com a promessa. E lá Ele faz uma aliança no 15 com Abraão e Ele diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. E aí Ele vai ali nesse 15, no capítulo 15 de Gênesis, onde Abraão vai dizer para ele, olha, eu não tenho herdeiro, o que eu tenho é um servo, um escravo, Eliezer da minha casa, ele que vai herdar tudo, porque eu não tenho para quem deixar isso. E ele disse, epa, não. Então, olha só, Deus conduz Abraão para fora da tenda. Ah, isso é lindo. Porque Abraão já vivia em tenda porque ele era dependente de Deus, né? Ele largou tudo para seguir esse Deus. Ele abriu mão de todas as coisas, mas Deus não deixou de abençoar. Ele, mesmo tendo seca naquele tempo, a questão ali foi mais de Abraão, um olhar para Deus e pedir socorro. Ele achou um caminho mais fácil, então ele teve que retornar. Mas aqui ele diz, olha que lindo, ele conduz Abraão para fora e eu falo, olha para os céus, conta as estrelas se você pode. Assim será, de novo ele fala a mesma coisa, lá eram os grãos das areias, agora ele fala das estrelas. E Abraão creu no Senhor, ele creu
E isso foi lhe creditado como justiça. Por quê? Ele sabia quem era esse Deus. Aí Deus declara para ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur. Ele estava afirmando toda hora para Abraão, toda hora para ele: eu sou o Senhor que te tirei de Ur de Caldeus para te dar uma herança para essa terra. Nós sabemos que tudo isso é cumprimento em Jesus. Vai se cumprir em Jesus. Mas o foco que eu quero lembrar de vocês é que nós estamos andando nessa caminhada. Essa caminhada, ela tem um propósito. Então, quando Deus diz para ele: não temas, creia e confie. Ele, todo esse capítulo 15, ele está dizendo: creia, não temas primeiro lá, não temas, creia e confie. É isso que Deus está falando para nós hoje. A gente tem ouvido muitas pessoas abaladas, né, preocupadas, as mortes aumentando. Queridos, nós sabemos que não é só essa doença que mata. Não estou querendo minimizar nada. Eu estou só querendo dizer que o mundo sempre aconteceu todas essas coisas. Houveram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, as pestes. E nós estamos aqui. Aprove ao Senhor nos escolher para esse tempo. E não vai deixar de pessoas morrerem, porque é o momento, é isso, né? Não vai haver o consolo do Senhor, porque o Espírito Santo traz isso em nossas vidas. Eu posso garantir para vocês que sim, o Senhor, o Espírito Santo nos consola. Mas vai haver crescimento. Crianças vão continuar nascendo. Nós sabemos que é um período. O momento de crise que Abraão também viveu é o momento que nós estamos vivendo. Ele não creia. Ele está dizendo: não deixe de crer. Não temas e creia e confie para que você possa caminhar. Quando a orientação de Deus te levar na direção que você não compreende, você tem o quê? De não temer. Nós estamos passando um momento que nós devemos colocar nossa confiança no Senhor. Que nós vamos sair, nós vamos nos alegrar. Não estamos dizendo que nós não vamos achar que nós somos melhores que os outros, mas porque os outros foram e nós ficamos. Não é isso. Eu estou dizendo que há um tempo para tudo. E aprove o Senhor, como Ele escolheu Abraão, Ele nos escolhe para isso. Para que a palavra dEle seja constantemente falada sobre a face da terra, com fé, com esperança para aqueles que precisam. Isso tudo que aconteceu, acontece em nós. As promessas de Deus para você e para mim, elas vão se cumprir. Porque Ele cumpriu, Ele disse isso aqui. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Ele diz isso. Contudo, eu vou estar te direcionando. Você vai, ele dá até para ele, diz: você vai morrer em paz. Será sepultado e irá se reunir com teus pais. Você vai se reunir com eles. Então ele estava dizendo para Abraão tudo o que ia acontecer na vida dele. Mas Deus ia cumprir. Aos teus descendentes eu vou te dar essa terra. Por quê? Essa é a fé que salva, queridos. Nós só vamos conseguir passar por isso se nós crermos, se nós realmente colocarmos os nossos corações. E sabe, a gente precisa ter uma fé obediente, eu coloquei. Uma fé obediente. E sabe como que a gente obedece? Pela palavra. Podem dar coraçãozinho aí ou coisa, porque já estão dizendo que meu tempo vai acabar. E eu só preciso concluir. E aí vocês colocam aí. Eu devia inventar uns bonequinhos pulando assim, né? Pra gente ficar mais animado. Porque vocês estão muito parados e não pode, tá? Eu acho que eu tô com vocês. E eu quero que vocês estejam comigo, né? Então a gente tem que se alegrar nessa palavra. Então põe bomba, tem bomba, põe tudo aí, explodindo, pra gente saber que vocês estão bem ligados e que a gente tá falando aquilo que vai influenciar o nosso coração essa noite, tá bom? Veja bem,
A fé é obediência e obediência na palavra. Abraão ouviu o que o Senhor tinha para dizer, isso se chama fé, né? Ele ergueu um altar o tempo todo de adoração. Então nós precisamos estar o quê? Linkados com o reino de Deus, linkados no coração de Deus, para construirmos os nossos altares de adoração de manhã, a tempo todo tempo, lendo a sua palavra, colocando, vem mal notícia, desliga lá. Põe louvor, Senhor, o Senhor vai me conduzir por esse caminho e eu sei que nós vamos chegar e nós vamos cantar o hino da vitória. Tem aquele louvor, né? Não dá pra gente colocar aqui o hino da vitória. Oh, meu Deus, mas nós devíamos colocar, porque eu não sei ainda fazer gravação com louvor, mas eu vou aprender. Então, estamos indo. Ele também, quando ele sai daquele lugar que Deus colocou ele e fala essa promessa para ele, não pense que foi fácil para Abraão, tá bem? Ele ouviu a promessa e ali passou um tempo, e esse tempo se passou, mais de 10 anos, né, se passaram, e daí Sara resolve então agir também naquilo que Deus tinha falado. Vamos agir, porque Deus está demorando, falou que era em abril que a gente ia sair, agora nós já estamos em maio, agora diz que é junho, vamos agir, né? E talvez você não se cuide, máscara agora, né? Agora nós temos que termos o cuidado, né? E sabermos o que Deus está fazendo conosco. Mas nós vamos sair, creia nisso, e nós vamos vencer. Isso vai ser um sopro, vai ser só num livro de história que vão contar isso que aconteceu conosco. E nós vamos ver que a fome, como nós vimos lá, tirou Abraão do foco. Tempo de crise pode nos tirar do foco. Amém? Intervir naquilo que Deus fez, porque Deus disse que ia dar um filho. Então Sara resolve fazer com que Abraão vá e se deite com a Agar, com a concubina, né, para dar o filho. E lá vai ele. Então, mais uma vez, as coisas complicam. O filho da promessa vem depois, mas houve isso no meio do caminho que trouxe uma baita confusão e não dá para a gente contar tudo, né? Mas nós vamos ver aqui que todo esse tempo de crise nos traz uma reflexão. E tem uma perguntinha que eu coloquei aqui, eu quero ler para vocês. Vocês respondam depois ou vocês vão meditar. Anote aí. Como você reage quando uma crise bate na sua porta, especialmente quando ela surge quando você está em plena comunhão com Deus? Como você reage? Você está na maior comunhão com Deus. Você tá certinho, você tá beleza com Deus. Lembra de Abraão? Fez altar, adorou, estava bem, ouvia Deus falar e veio uma crise. Veio a fome, ele se deparou com ela, ele tomou a decisão dela. A decisão dele, ele tomou. Então eu estou fazendo uma pergunta, como é que você reage quando a crise bate à sua porta? E você às vezes fala, poxa, mas eu sou um servo de Deus, eu faço tudo certinho, eu estou no caminho do Senhor, logo comigo, Senhor. Não acredito. Não acredito que isso acontece. Não acredito. Então nós temos que parar e pensar qual vai ser a minha atitude diante disso. Qual vai ser? E eu quero dizer a você, vou ter aqui, para que eu não esqueça, você está mais seguro em um período de crise, no centro da vontade de Deus, do que em um palácio longe da vontade dele. Isso é fato. Porque nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem falado conosco. Abraão poderia ter vivido o sobrenatural dele naqueles tempos de crise. Naquele tempo que ele estava vivendo aquela crise da fome, que ele decidiu sair. Sabe por quê? Porque ele poderia ter clamado ao Senhor, Deus ter feito aparecer uma plantação lá para ele. Ah, Abraão, rega aí que não vai ter fome aqui para você. Mas não, ele ficou tão desesperado com aquela situação que ele também foi, deve ter ido onde ele foi, para onde era mais fácil achar alimento. Mas os milagres de Deus estavam prontos para acontecerem naquele momento. Você acha que Deus ia botar fome na terra prometida sem resolver essa
Então, Deus vai trabalhando conosco. Deus vai trabalhando conosco para que nós não temamos, para que a gente creia e para que a gente confie no Senhor, para que a gente saiba o que Deus quer falar conosco. Então, para encerrar, porque eu acho que o meu tempo já está quase terminando, o que nós podemos aprender? Põe coraçãozinho que ela está deixando mais um pouquinho. Põe aí, gente. Anima. Faz uma animação. Pena que a gente não escuta vocês gritando, né? Porque eu creio que vocês estão gritando aí, pulando. Mas olha só. Em primeiro lugar que a gente aprende com esse texto, a crise vem para fortalecer nossa dependência do Senhor. Sim, a dependência. Nós somos dependentes dele. Se não fosse ele, onde nós estaríamos? O que nós estaríamos fazendo hoje, sábado? Senhor, mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos ensinado. Então, em primeiro lugar, a crise vem nos fortalecer para que a gente seja dependente dele. Nós não devemos ficar surpresos. Nós não estamos mais nem surpresos, né? Estávamos atônitos. Oh, meu Deus, que é isso que está acontecendo? Mas nós sabemos que Deus tem algo maravilhoso para esse tempo de crise, queridos. Se nós clamarmos, Deus vai nos surpreender a cada dia, a cada dia. É fácil, é um caminho seguro. É um caminho seguro. Nós sabemos disso. E não te estribe no próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A crise chegou, mas com ela, a experiência da experimentado isso esses dias, eu tenho. Então, experimente, não tenha medo com as más notícias. Creia que o Senhor está trabalhando. Creia que o Senhor vai trazer o refrigério. Não pense que o mundo vai acabar agora não, gente. Não, ele fez promessa para mim e ainda vai se cumprir, porque ele já falou e eu creio. Então eu sei, agora não vai ser. Até ele me dar nova promessa. Então eu creio no que ele falou comigo. Você tem que crer, você tem que buscar isso do Senhor. Não fiquem com medo. É tanta gente dando tantas notícias horríveis. Temos que estar antenados sim, direitinho no que está acontecendo para nos guardar. Mas não temam o Senhor. As empresas fecharam, demitiram. O Senhor vai dar escape. Não vamos sair para o Egito lá correndo igual Abraão fez. Sabe? Porque se nós clamarmos, Deus vai aparecer e vai dizer para nós como deve agir. Portas de emprego vão abrir, ideias vão vir. Sabe que tem gente ficando rico na crise. Por que nós não vamos ficar também? Não estou falando de dinheiro. Nós vamos ser guardados pelo Senhor. Em segundo lugar, Deus é longânimo. O Salmo 103 diz: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e muito benigno. Então ele sempre aguarda, ele tem misericórdia de nós, das nossas fraquezas, das nossas murmurações. Ele não se agrada disso, mas ele é longânimo. Ele é esse Deus misericordioso, compassivo, que tem prazer em nos ajudar. Terceiro lugar, Deus tem resposta para todas as crises da nossa vida. Então, se eu me coloco com maturidade, tá certo? Porque criança mimada não dá para você ter diálogo, não é? Criança que está esperneando não dá para você falar. Você tem que deixar ali, agora tem o castigo, o cantinho lá para pensar. No tempo nosso tinha umas palmadinhas, mas agora vai lá, vai pensar, vai refletir, né? Assim. Então, assim também é Deus. Mimado, querendo tudo, dá um tempo. Vai dar um tempo. E foi isso, ele permitiu Abraão ir lá no Egito, ele permitiu. Mas ele é longânimo, misericordioso, compassivo, amoroso, ele nos ama e ele esperou. E Abraão voltou e ali ele teve o encontro e continuou falando e fez e deu as promessas para ele e continuou a tratar com ele porque não parou o que ele tinha que fazer.
né? Então, Deus tem resposta para esse tempo de crise na nossa vida. Então, o lugar de adoração, o lugar que eu preciso chegar a Deus, mesmo em momentos difíceis, eu tenho que declarar que eu confio em Deus. Amém? Então, queridos, essa é uma palavra para Deus no nosso coração. E eu queria encerrar, porque nós temos que encerrar, né, gente? Chegou esse momento. Deus pede o filho para Abraão, mas naquele momento da fé, ele diz: olha para trás e vê, Deus proverá. Queridos, Deus só precisa da nossa fé e Ele vai prover. Ele só precisa da nossa fé. Ele só precisa do nosso coração inclinado para Ele. Ele só precisa disso para agir. E ali nós sabemos que as promessas de Deus veio sobre a vida de Abraão. Veio sobre a vida daquilo que precisou ser feito para que se cumprisse todas as coisas. Para que Deus cumprisse o propósito dele na vida de Abraão. Voltando ao Salmo 18, diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. E você crê nisso? Deus é um escudo para todos aqueles que buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Ah, querido, esse é o nosso Deus. É um Deus lindo, maravilhoso. É um Deus que traz descanso para nós e nos enche de alegria em momentos de crise, em momentos difíceis na nossa vida. Mas Ele está ali, nos amando, nos conduzindo. Então, que você possa, nesses dias, né, refletir sobre a sua caminhada cristã, sobre esse caminho que Deus está mostrando para você, o entendimento da sua palavra, se aprofundar mais. Não tenha medo, não desista dos seus sonhos, eles vão continuar. Eles vão continuar, porque nada do que Abraão fez foi impedimento, mesmo todas essas situações, para que a aliança de amor, a aliança com ele fosse feita. E eu desejo que você encontre essa paz hoje, que você venha estabelecer isso no seu coração. Que o Senhor guarde o seu coração, a sua mente, renove, que você caminhe, que você tenha fé e esperança para prosseguir, né, nos dias difíceis, nos dias alegres também, né, mas que você possa entender o projeto de Deus para a sua vida, as promessas que Ele fez para você. Por que Ele te chamou? Porque Ele te elegeu, Ele te chamou e Ele te conduzirá. Apenas você tem que crer, como Abraão fez. Apenas você tem que aplicar fé nessa verdade. E Ele vai te conduzindo. E Ele vai te mostrar os passos. Mas precisa romper. Você precisa romper certas coisas. Veja que Abraão teve que romper. Romper aquilo que ele pensava, as estruturas, sabe? E Deus vai tratar. Deus vai nos alinhar com a vontade dele. Isso é fato. Então, creio, queridos. Aplique essa fé no coração de vocês. Não deixem de fazer planos. Ore ao Senhor. Erga o altar de adoração. Entre nas tendas da dependência de Deus na vida de cada um. Que o Senhor guarde vocês. Amém? Um beijo, saudades, fiquem em paz. Fizeram mais coraçãozinho? Senão eu ia ficar muito. Agora, um beijo e até sábado que vem. Deus abençoe. Beijo.